Oi, gente! Boa noite! Estamos aqui para mais uma jornada diamante e hoje o nosso tema vai ser sobre romper limites e paradigmas. E aí você vai colocando aqui nos comentários qual o paradigma que você tem, que você traz da sua família. Bota também aqui se você já conseguiu romper algum limite, se você já venceu algum paradigma aí. E aí eu vou chamar a minha madrinha, né? Que é a Maria Flores, que faz parte do meu Mastermind, mulher madura e feminina. Ai, meu amor tá aí. E aí vamos chamar o máximo de pessoas para estar escutando essa live. Convide aí para que mais pessoas possam escutar, né? Não sei se eu consigo gravar aqui o tema. Deixa eu ver se eu consigo gravar aqui, peraí. Não, peraí. Olá, seja bem-vinda. Vamos ver se a Maria já entrou para a gente poder começar. É a Patrícia Patrício. Ela foi diretora da escola marista que eu trabalhei. Eu acho que é ela. Seja bem-vinda, Patrícia. Feliz de você estar aqui. Eu não sei se eu consigo gravar meu tema, mas já falar um pouco sobre paradigmas. Eu ainda. Ai, tudo bem? Eu ainda tô é, sendo desbloqueada, né? Assim, em algumas áreas da minha vida. Eu confesso que assim, Deus tem me feito uma limonada. Foi, vamos ver se ela vai entrar. Ela vai conseguir. Mônica, que saudade! Ah, ó, vou estar aí no Rio, tá bom? No feriado de outubro. Ela tá entrando. Ah, tudo bem? Ó, você deve estar com Bluetooth, vê se você tá, que eu não tô te escutando. Vê se você consegue ir com o seu áudio. Peraí, deixa eu convidar ela de novo. Oi, chamei. Acho que agora foi, seu áudio. Eu escutei um barulhinho. Não, não, vê se você tá com alguma coisa ligada, seu Bluetooth. Vê, calma aí, gente. É assim mesmo. A gente é bem principiante de. Minha prima maravilhosa, Grazizinha. Oi, vamos ver. Vamos ver se ela vai conseguir. Ah, agora foi. Deu certo? Tá me ouvindo agora? Eu Sim. tive que chamar os universitários. Não sei o que Ah, aconteceu. eu tava quase chamando o meu também para dar um help pra gente. Daqui a pouco a gente Semana fica que vem a craque. gente vai estar. Semana que vem a gente vai estar bem. É, tipo, é possível, né? Ai, gente, Ai, muito bom estar aqui, né? Superando é todos os verdade. desafios. Mais uma live pra Mais gente uma live. estar falando com vocês.
E hoje nós vamos falar sobre um tema. A Gabi vai começar, depois eu já entro e já falo. Na terça-feira, na quarta, que foi feriado, infelizmente a gente passou por um luto e eu não consegui fazer a live. E hoje a gente está retomando e acredito que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a live de quarta e um pouquinho sobre a live de sexta, né, Gabi? Sim. E depois a gente. Oi, Pri! Seja bem-vinda à nossa live! E a gente vai falar um pouquinho e aí nós vamos dialogando. Voltou. Deu, voltou. E a gente falou sobre hábitos, né? Que a gente tem que ter uma constância. E agora nós Uhum. estamos voltando aqui hoje para falar um pouquinho para vocês. Pode falar, Gabi, contar pra gente que é o Bom, assunto de hoje. para mim, assim, é um tema, assim, de romper limites e junto com paradigmas. Eu vivo isso, eu luto com isso diariamente, né? Eu não vou dizer, assim, que é uma luta, né? Mas, assim, eu tive pensando essa semana, fazendo uma reflexão. Eu tô assistindo todo dia às 6 da manhã. Quem quiser também, siga o Pablo Marçal. Ele tá fazendo uma live às 6 da manhã, chamado Brasileiro Rico. E então ali ele acaba transbordando, né, sobre a palavra de Deus, sobre prosperidade, isso em todos os sentidos, né, não só de dinheiro. E ele começou a falar das cinco identidades, né? Que é uma identidade é de Deus, outra é dos seus pais, a identidade cultural, de sociedade. Então ele vem desenvolvendo, né? Ele vem falando sobre essas identidades. E aí eu fiquei pensando, sabe, assim, muito a respeito, né? Às vezes eu fico perguntando assim, Deus, por quê, né? Assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas não pode, não pergunta por quê, pergunta pra quê. Mas se dentro do teu Isso, pai, eu pergunto por quê? Porque toda criança não chega com um pai e fala assim, pai, por quê? Mas por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê, né? Então eu, como filha, né, do Deus Todo-Poderoso, do meu pai, né, eu falo assim, às vezes eu falo assim, Deus, por que que o Senhor me tirou lá do Rio de Janeiro, né, de todo o meu conforto, de todo, né, da minha família, de tudo mais. Tu deu só uma travadinha, Maria, vê se você consegue voltar. Por que que você me tirou de lá, né? E eu tive assim fazendo uma reflexão, né? Eu sei que o meu processo ele vem desde lá do Rio de Janeiro, desde a minha conversão, na verdade, né? Desde quando... Ih, peraí, gente, ela caiu. Peraí, deixa eu chamar ela novamente. Ver se ela vai voltar. Não sei, deixa eu ver. Então eu vou contando um pouco, né? Então, assim, desde quando. Vou falando enquanto ela vai voltar. Então, desde quando eu me converti, o meu processo de identidade, né? Ele vem sendo ali com Deus, né? Assim, eu dou graças a Deus assim pela minha conversão, por eu ter encontrado Jesus. E muitos paradigmas começaram a ser quebrados na minha vida, né? Lógico que tem muitos paradigmas ainda. Eu estou falando aqui, Maria, sobre o meu processo de conversão. Que eu agradeço muito a Deus por eu ter encontrado Jesus. Porque eu não sei onde eu estaria. E nem sei como estaria a minha cabeça e meu emocional. Então eu agradeço muito a Deus que o meu processo ele começou há 20 anos atrás.
foi quando eu venho me descobrindo quem é a Gabriela, realmente, né? E não sei se você sabe, mas assim, as pessoas fazem aquela piada, né? Eu nasci assim, né? Eu vou ser assim, sempre Gabriela, né? Essa piada que tem do meu nome, né? Que eu vou morrer assim, né? Eu sempre vou ser assim. Então, eu nunca aceitei isso na minha vida, sabe? Desde a minha conversão. E quando eu vim para São Paulo, parece que não só a tampa voou, mas como o fundo da minha panela também saiu. Caiu, então. Entendeu? Porque às vezes a Foi gente o acha que romper, né? Foi a aquele tampa tem que voar. romper. Às vezes a gente acha que a nossa tampa tem que voar, mas é o fundo que tem que sair. Porque a tampa já foi há muito tempo. E por que você está dentro daquela forma, daquela panela? Ou seja, né? Porque as pessoas te falam que você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, assim, o paradigma nada mais é do que um modelo, um padrão de como as pessoas enxergam o mundo. Só que você é único, né? Você, né? Você tem a sua digital, você é única ali. Então, quando eu vim para São Paulo e eu comecei a conviver com essas pessoas, né? Que estão assim um nível, uma frequência totalmente diferente assim da minha e assim isso abriu assim os meus olhos, os meus horizontes, sabe? E e todos os dias assim, ô Maria, eu peço a Deus assim, Deus, por favor, me mostra, né? Quem eu sou de verdade? Como é que o Senhor me enxerga? Eu quero me enxergar também. Me mostra assim o quanto que o Senhor acredita em mim. Eu também quero acreditar, né? Porque eu às vezes eu luto isso e ainda luto com isso, né? Assim, sobre essa capacidade que eu tenho. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: Nossa, o quanto que você é capaz, o quanto que você é bom, o quanto que você fala bem. O que você falou mudou a minha vida, que não sei o quê. Mas assim, eu não consigo me enxergar. Às vezes eu não consigo me enxergar assim, É questão né? da identidade, né? Você enxergar Isso. você como você é. É questão de você ver como identidade, eu sou filha do pai, assim como você se vê, Uhum. começar a se enxergar de maneira diferente, Sim, né, para que você saia desse paradigma aí. Porque muitas sim. vezes a gente é igual a forma de bolo, né? Aquela que você abre o fundo, o bolo sai perfeito. Então, muitas vezes você precisa mesmo tirar o fundo para que ele desenforme, para que você saia Uhum. dessa forma e fique linda, maravilhosa. Você muda Sim. toda a estrutura e é assim que o bolo faz. Aquele bolo que você tira, que a forma removível, que você regula, né? Você Isso. vai estar regulando o tamanho que você vai querer, como que você quer que fica o fundo, se ele tem um fundo com desenho ou sem desenho. Então, muitas vezes a gente é esse bolo, essa preparação, esse mexer, né? Quando a gente vai adquirindo conhecimento, são os ingredientes do bolo que vai Uhum. colocando ali. E cada, né, a pitada, cada ingrediente que você vai colocando é os conhecimentos seu, a sabedoria, né, a inteligência, é o amor de Deus preparando você, a leitura diária todos os dias, você sempre lá, ali presente na palavra, você ajudando o próximo, olhando, amando o próximo como a si mesmo. Então, essa é a mistura do bolo que você vai fazendo ali, colocando cada pitada. E esse mexer é você estar saindo mudando tudo, colocando ali, tirando a assadeira e deixando tudo maravilhoso. É você se enxergando como você é, perfeita e amável na presença do Senhor. E valorizar cada detalhe da sua Sim. vida, né? Porque Deus, ele nos valoriza o tempo todo. Então a gente tem que estar o tempo todo tendo essa visão nossa. É muito difícil. Quando a gente passa por algo,
que a gente não está esperando, que a gente não está preparado, esse romper faz com que a gente comece a refletir um pouco mais. Passar pelo luto é desafiador. Sim. É uma dor assim, é uma dor que não tem preço ali. Todo momento eu fico vendo assim, eu fico vendo o amor de Deus e enxergando assim que Deus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente não entende muitas coisas, mas Deus ele sabe. Ele sabe qual é o legado que a pessoa está deixando, né? Na questão da minha prima, para mim assim tá doendo demais, demais mesmo. Mas assim, eu fico tentando trazer para mim um aprendizado do legado que ela deixou, como ela lutou, o que ela fez. E às vezes a gente precisa romper esses limites na nossa vida para entender melhor o que Deus quer conosco. É um projeto, né? Que a gente tem, a nossa vida. Falar da morte para mim hoje tá doendo bastante, mas a gente sabe que é a única certeza que nós temos. A única certeza que nós temos é que nós vamos partir, né? Então que possamos romper todos esses limites e viver o melhor que a vida tem a nos oferecer. Todos os dias, cada minuto, valorizar cada detalhe que Deus tem colocado na nossa vida. Eu já falava isso, eu continuo falando, e a cada vez que você passa por uma reflexão dessa, de um ente querido que se vai, de um amigo, de pessoas que perdem alguém, você começa a visualizar muito mais quão importante é o amor que Deus tem por nós. Ele às vezes passa e nos recolhe. Então a gente tem que estar preparado, a gente não sabe quando vai ser nossa hora, né? Então esse romper aí tem tudo a ver. Tem a ver com você mudar, tem a ver com a sua visão, tem a ver com os paradigmas que você tem. Então tudo isso é uma mensagem que nós temos para falar para vocês no dia de hoje, para que a gente aprenda a romper sim esses limites. E que nem sempre é do jeito que a gente quer. Às vezes a gente imagina algo e a gente está caminhando naquela frequência, a gente está caminhando naquela direção, mas a gente passa por um romper. Às vezes. Assim como a Gabi falou, ela passou por um romper que não levou só a tampa, mas levou o fundo da panela junto também. Está mudando de direção, de lugar, está enfrentando, começando ali sem nada material, mas o bem maior estava dentro dela, que é o amor de Deus, e ele fez com que tudo isso acontecesse para ela testemunhar e falar, olha, é muito fácil agradecer a Deus e viver dentro. Eu sempre falei isso e hoje eu estou vivenciando isso na dor. Na dor, porque está uma dor muito forte dentro de mim. Se fosse ver, eu nem estaria falando aqui. Mas como a gente está falando sobre romper limites, então eu resolvi romper o limite e falar do amor de Deus para as pessoas, do amor da minha prima, toda a luta que ela teve. Ela não desanimou, ela lutou e ela deixou um legado muito lindo, uma mensagem maravilhosa. Então eu tenho que ver isso. E ela está no melhor lugar nos braços do Senhor, com certeza. Dói muito, mas a gente tem que saber que esse romper, às vezes, até para a gente analisar um pouco bem lá no fundo e pensar, né, no próximo, o que eu posso fazer pelo próximo, no que eu posso fazer no dia de hoje. Eu vou viver muito mais a minha vida, eu vou valorizar cada detalhe da minha vida, eu vou cuidar da minha saúde, igual o MEF de hoje, né? O MEF hoje que a gente está fazendo com a Ana Luchini
Foi cuidar de você, ver como é que está a sua saúde, em questão da tireoide, ela até cita tudo isso, os seus exames, está em dia, você está cuidando de você? Que muitas vezes a gente cuida de um entorno, né? Cuida de tudo, do trabalhar, do correr, chegar no horário, trabalhar, 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 workaholic ali e esquece como é que está o seu dia, como é que está a sua saúde, como é que você está se tratando. Você está cuidando de você? Você está se amando em primeiro lugar para depois você transbordar todo o amor que tem em você para o outro? Você está tendo um olhar diferente para cada detalhe das coisas que tem na sua vida, para a natureza, para a sua família, para a pessoa que está do seu lado no seu trabalho? Você está fazendo isso? Porque às vezes a gente liga o automático e vai embora, né? É muito fácil, Sim. é mais prático. E hoje foi um dia assim para mim. Eu me refleti muito e algumas pessoas me ligaram, até estava comentando com meu esposo, e elas disseram assim: Você está na cama ainda? Eu estou na cama. 9h30, 10 horas, estou na cama ainda. Porque eu me dei o direito de estar Sim. cuidando de mim hoje, descansando até mais tarde, né? Ouvindo a palavra, ouvindo um louvor, em oração. Hoje eu me dei o direito de fazer isso pela manhã, de ser grata, sabe assim, de ser grata mesmo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem feito para todos nós, pela minha família. E foi muito bom esse momento de parar, de refletir, me tranquilizou um pouco mais, cessou um pouco toda aquela dor, ela fica um pouquinho, mas assim, me confortou. Então eu desafio vocês a passar esse momento com o Senhor, esse momento de reflexão, esse momento de cuidar de você, de entrar no seu interior e ver como é que tá, sabe? Arrumar suas caixinhas, Uhum. abrir suas caixinhas ali, ver o que que tá, O que tem se que abrir jogar todas fora, né? as colocar tudo para fora, ver o que Pra precisa fora. sair, o que precisa ficar. É organizar, né? A organização. E hoje eu fiz esse dia para mim. Foi o dia, tem o dia do romper, o dia de organizar e o dia de cuidar, né? Hoje foi um dia que Sim. eu me dediquei a cuidar dessa parte, da parte espiritual. Porque muitas vezes você cuida da sua parte física, né? Ir no É. cabeleireiro também é legal, ir no cabeleireiro, cuidar do cabelo, cuidar da sua face, né? Da pele. Mas tem dia que você tem que cuidar lá do seu interior, do espiritual mesmo, para você elevar os seus pensamentos e entender que aí você vai conseguir fazer esse romper. E por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês, reunir todas as forças, todas as energias e passar essa mensagem para que vocês analisem a vida de vocês, analise a saúde de vocês, cuide cada momento. É verdade. Deus, ele se importa, né, com cada área da sua vida, né? Sim, Eu também ainda tô nesse processo de luto, né? Assim, meu pai faleceu vai fazer 2 meses e, e assim, eu, em 20 anos eu fiz uma reflexão, assim, né? Em 20 anos de convertida, assim, parece que eu nunca honrei, né, a vida dele, né? Eu até pedi perdão para ele, por isso, né? Porque eu me pareço muito com ele. Então, assim, cada gesto que eu faça, ou uma risada, ou uma brincadeira, porque meu pai, assim, ele é muito reservado, eu também sou, mas ele tem aqueles rompantes, né, de brincar, de zoar. Então, assim, eu sou muito parecida com ele. Até um pouco os medos que ele tem, né? Então, eu comecei a analisar muito isso. E quando você falava assim pra mim, ah, você se parece com seu pai, nossa, pra mim aquilo era a morte, a morte, a morte.
E até que uma pessoa chegou perto de mim quando eu cheguei aqui em São Paulo, uma pessoa conversou comigo sobre isso, né? Ela falou assim: pare de falar que você não gosta de se parecer com seu pai. É o seu DNA, né? Sim, Hoje ele não está mais aqui fisicamente, mas eu sou uma parte dele aqui viva, né? isso. Ele é uma memória em mim. E eu não posso apagar isso, né? É isso mesmo. Então, às vezes, os medos que ele passou para mim na minha infância, de alguma forma, né? Porque tudo às vezes é inconsciente ali, ou algum paradigma dele, eu preciso desbloquear disso de uma outra forma, né? Mas eu não posso culpá-lo. As pessoas, às vezes a gente culpa muito o outro. Ah, porque eu sou assim, porque meu pai é assim, porque fulano foi assim comigo. Ele foi assim porque ele também foi ensinado e falaram também coisas para ele, né? Então, eu realmente, assim, eu achava que honrava o meu pai, né? E aí quando Deus fez essa ficha cair, eu falei, meu Deus, me perdoa, eu não estava realmente honrando a vida do meu pai, eu não estava honrando o legado dele, independente do jeito dele, da onde ele chegou, até onde ele podia chegar, né? E eu saber que hoje eu posso fazer coisas diferentes, mas eu aceito meu pai do jeito que ele é, porque ele quis ser assim, né? E aí essa pessoa falou assim: você é a Gabriela e ele é o Roberto, né? Então você carrega esse DNA dele. E uma coisa que eu tenho pedido muito para Deus é que assim eu não venha desistir de mim, de que todas as oportunidades assim, todas as oportunidades que vierem, e eu tô no ano da eu tô no ano da minha oportunidade, né? Então eu tô no ano da oportunidade. Esse ano é o ano da sua oportunidade? É, da minha oportunidade. Eu Ah, entrei eu no ano da minha preciso estudar um oportunidade. pouco sobre os anos aí. É, eu tô no ano da minha oportunidade. Então eu falo muito isso com Deus. Deus, por favor, que eu não perca nenhuma oportunidade. Que a oportunidade certa chegue na minha vida e eu entre, né? Então, que o medo não me paralise, que a insegurança não me paralise. Então, é muito difícil você voltar para você mesmo, né? Você se escutar. E as pessoas falam, né? A sua maior dor é o seu propósito. Então, qual é E a minha dor? Qual é a minha dor? É o ter muito medo, eu quero romper, né? A insegurança, a procrastinação, o não merecimento. Então, essa é a minha dor. E eu quero ajudar outras pessoas também a romper isso. E uma experiência que eu tive, o meu pai ele nunca foi assim uma pessoa de abraçar, beijar muito, né? E no nosso mastermind, no jantar, a Ana fez um momento da mentalização, né? Ali no final, já beirando as 4 da manhã. sim, E aí, quando eu fechei os meus olhos, começou a tocar os louvores, né? Eu nitidamente, assim, eu vi o meu pai na minha frente e o meu pai me pegou, assim, me abraçou. Eu encostei, assim, o meu rosto, assim, no peito dele e ele começou a dançar comigo. Meu pai nunca dançou comigo. Mas o meu pai, ali naquela mentalização, ele começou a dançar comigo, dançar, dançar. E atrás de nós estava Jesus, olhando. E eu senti nitidamente o amor paternal do meu pai na terra. E eu senti nitidamente o amor paternal divino de Deus. E meu pai falou uma coisa assim. E meu pai falou uma coisa para mim nessa mentalização. Ele falou assim para mim: filha, eu não te coloquei no mundo para você ser só isso. Você não é só isso. Olha a origem do seu nome, porque o meu pai, antes de me ter, antes de casar com a minha mãe, ele já falava que teria uma filha, e eu sou a mais velha. Ele já teria uma filha e colocaria o nome de Gabriela, que é o meu nome. Eu sou a primogênita.
Então, nessa mentalização, ele falou pra mim. Ele falou pra mim assim: eu não te coloquei no mundo pra você ser só isso. Você não é só isso. Você é muito mais. Então, não se esconda, né? Para de ter medo. Esse medo não é seu, né? Então, assim, eu não escutei isso do meu pai vivo, mas nessa mentalização fez muita diferença na minha vida. E todos os dias eu peço a Deus, Deus, que eu não me esconda. Eu não quero mais me esconder. Eu quero ser a Gabriela que o Senhor realmente me chamou para ser, né? Isso mesmo. Então assim, para mim foi muito forte isso. E para mim foi um divisor de águas, né? E eu senti nitidamente assim o amor pelo meu pai. Meu pai, lógico, ele me ama, amou os meus irmãos, a minha mãe, né? Mas ele não era muito de demonstrar. Mas nitidamente aquilo dali, assim, eu senti assim, o amor dele e o quanto que ele me admira. Ele não pode ter falado isso em vida, mas assim, com certeza ele me admira, né? Como filha, como profissional, né? Então, eu agradeço muito a Deus por eu ter morado com eles, né? Esses 3 meses antes de vir para São Paulo, eu pude ficar um pouco mais com meu pai. E eu começava a analisar, né? A vida dele, analisar a minha, né? O que eu posso fazer diferente, né? Assim, dele, né? Assim, o que ele não conseguiu conquistar, o que eu posso conquistar. Então, eu acho que honrar pai e mãe é você, assim, até ser maiores que os seus pais, né? Eu quero que os meus filhos futuramente sejam maiores do que o Rodrigo, que cheguem a lugares que eu nunca vou chegar, né? Que eles sejam maiores do que eu. Então, isso que eu possa honrar a memória dele, né? Chegando a lugares que ele nunca chegou, né? E então, assim, essa mentalização, né, que ela fez lá, assim, fez uma diferença, né? E eu tenho que romper isso mesmo, né? O medo, ele não pode, assim, me paralisar, né? Tudo que o diabo quer é... Muitas vezes, né, eu sempre, no meu livro, na verdade, até no meu livro, tá? Quem é que não tem medo, né? Às vezes tem medo, mas a gente diz assim, ó, que a fé aniquila o medo. Sim, Então, quando a gente diz que a fé aniquila o medo, a gente tem que ter um pouco mais de fé para, naquele momento, né, quando Deus falou, Jesus falou, Pedro, né, anda pelas águas. E aí ele começou a andar. Ele teve a fé, ele acreditou. É a mesma coisa que a gente fala quando um pai fala para o filho, vem, pula nos meus braços. E o filho, ele tem uma fé tão grande no pai que o pai vai vai segurar segurar. que ele pula. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse coração de uma criança, esse coração da criança que acredita no pai ali naquele momento, e a gente acreditar e seguir. Então, muitas das vezes, de todas as vezes que eu passei por um milagre, vários milagres que eu passei, eu tive essa sensação, e por isso que eu conto, que nós temos que fazer com que a nossa fé aniquile o medo ali. É claro que a gente não vai viver, eu não tenho medo. Sim, nós temos algum medo. Mas muitas vezes a gente coloca essa fé e acredita e vai. E é desafiador para nós estar na internet, o medo de fazer uma live, de estar colocando. Porque quando a gente começa a falar, a gente vai receber pedrada também, né? Mesmo tempo que você recebe elogio, você também recebe as pedradas ali. É a vidraça. Mas a gente tem que estar muito convicta daquilo que nós Estamos pretendemos fazendo e quem fazer, somos, né? estamos fazendo. Porque a nossa ideia aqui hoje, tanto eu quanto a Gabi, é falar sobre vocês estarem rompendo algo que está lá com vocês e também sair desses paradigmas que às vezes a gente coloca. Muitas vezes a gente diz, porque é o meu pai e a minha mãe, não, eles fizeram o melhor pra gente, a gente pode mudar, fazer diferente, porque a gente pode aprender muito mais e muito mais além.
E não ficar se vitimizando, buscar alternativas para resolver a solução. Muitas vezes a gente passa por grandes desafios e muitos desistem, e outros não, outros persistem. Então, às vezes, o nosso sofrimento, quando você está sofrendo muito, você está crescendo, você cresce muito ali. E ele é igual a Gabriela falou, a nossa dor vai chegar num propósito, por quê? Porque nós passamos por aquela dor. Quando nós falamos dela, nós já passamos por ela, nós já nos fortalecemos e vamos falar como você consegue sair disso. Você já tem uma experiência com aquilo. Ah, mas eu tenho fé e não vou passar pela dor? Sim, você vai passar, só que vai ser mais leve. Quando nós nos aprofundamos, como hoje o que eu fiz hoje, ficar na presença, ali a dor ela está presente, mas você fica mais tranquila, você consegue entender um pouco mais. Então você não se rebela, você não se revolta, igual você perdeu o pai. Ninguém quer perder um pai, ninguém quer perder uma mãe, ninguém quer perder um irmão, ninguém quer perder ninguém. A gente quer todo mundo aqui junto com a gente. Só que a gente não sabe qual é o propósito do Senhor. E às vezes a gente tem que começar a entender um pouquinho mais. E aí você não vai sofrer tanto. Você vai entender melhor essa parte. E é isso que a gente tem para falar para vocês hoje. Deixar essa mensagem para todos vocês. E chame a gente no direct, fala o que você aprendeu com essa mensagem que nós deixamos hoje. Qual que é o romper que você quer fazer, que você gostaria, né? Esses paradigmas, qual é o paradigma que você quer sair, que você quer mudar? E a experiência do bolo que eu passei para vocês é para que entenda melhor, né, essa questão de que a gente vai colocando ali. E na cozinha a gente, né, Deus vai falando com a gente durante as receitas que a gente tem. E que nossa vida seja uma receita de bolo, uma receita maravilhosa, que a gente vai colocando uma pitadinha de cada sentimento ali e vai transbordando. Coloque bastante fermento para transbordar na vida do outro, muito amor, muito carinho, muito cuidado com o próximo, aprender a ouvir, é uma das coisas que eu tenho aprendido muito todo o tempo, é o silenciar e deixar Deus falar ao seu coração, ou o Espírito Santo falar com você, para você tomar a decisão correta, para você entender melhor o amor dele com você ali naquele momento, que decisão que você vai tomar. Às vezes é melhor respirar fundo, analisar com bastante carinho para depois tomar uma decisão, para não estar ali, né, ao frigir dos ovos, na força do braço, resolver tudo que a gente tem para resolver. Tá bom? É verdade, amém. É verdade. E saber que você não está sozinho, né? Você não Sim. precisa sofrer sozinho. Primeiro que você tem um Deus que te ouve. A qualquer momento você tem a liberdade, né? De você pode ajoelhar no seu quarto, em qualquer lugar e falar, Deus, me ajuda. Não estou sabendo lidar com essa dor. Me ensina. O que o Senhor quer me ensinar com isso, com esse deserto, com esse sentimento, enfim. O que eu preciso quebrar aqui dentro de mim, né? Porque Ele é o nosso oleiro, né? Ele nos refaz, Ele tem poder para isso. Ele nos conhece muito mais, né? Então, e você saber, né? A sua identidade, Deus. É melhor você perguntar para Deus o que você pensa a respeito de mim? Me mostra quem eu sou. E ficar com essa verdade do que, né? A verdade do outro, porque o outro é somente um espelho, né? Seu. Então, você possa refletir, né, sobre isso mesmo, né? E que nós somos um bolo totalmente diferente e que se completa, né? E que se completa. Então, a minha dor ajuda
a sua dor, né, Maria? A sua dor ajuda a minha. Então, assim, nós vamos nos ajudando, né? Isso é o reino de Deus, né? Isso é o cristianismo. É. Isso é o amor de Jesus que nos ensina, né? A gente E a gente transbordar. O que a gente não aprende pode todos é os ficar dias, calado né? como a gente ficava calada, né? É da É, nossa cara a tapa mesmo, falar das nossas dores, falar também das nossas vitórias, conquistas, né? Falar o que Deus fez na nossa vida. Falar o que Deus fez, né? E graças a Deus aí que pela foram internet, que grandes ela consegue coisas, né? alcançar muitas vidas. Isso mesmo. É o legado que a gente deixa, é o aprendizado que a gente tem um pouquinho, passo para vocês, aprende junto, porque eu e a Gabriela, a gente aprende uma com a outra, nós estamos aprendendo aqui ao mesmo momento, uma com a outra, cada uma vai pegando um pedacinho, a gente vai montando essa coisa. Voltou. Voltou. Voltou? E eu quero deixar um grande abraço a vocês. Semana que vem nós estaremos aqui firmes e fortes. Segunda, quarta e Terça-feira. sexta, né? Ah, não, Terça, é terça, quarta e sexta. terça, quarta e sexta. Confundindo a segunda. Terça, quarta e sexta nós estaremos aqui, finalizando a nossa jornada. E depois nós vamos passar algumas informações para vocês. Nós vamos estar aí no Zoom com o nosso grupo. Na semana que vem eu já vou colocar para vocês aí o nosso WhatsApp para vocês estarem entrando no grupo, né? Formando um grupo com vocês. E a gente vai caminhando junto, Sim, tá bom? verdade. Amém. Obrigada, Maria. Que Deus console seu coração, sua família. E Amém. conte comigo. Não está sozinha. Estamos juntas até depois do fim, Sim, né? com Agora somos certeza. irmãs em Cristo. Amém. Sim. Meu olho tá inchado, Mas é faz assim, a gente tem que parte. viver, a gente tem que viver o luto, né? Então, assim, a gente tem que viver. Deixar É um vir, processo. acolher, né? O pensamento vir, acolher, deixar ele ir, né? E aí a gente vai, né, se ressignificando, a gente vai reconstruindo. É assim. A vida é Tá assim. bom. E Deus vai nos ensinando. Um grande abraço a todos vocês. Dani, Deus querida, amo abençoe, tanto a Dani. Dani. A Deus Dani é abençoe. assim, a Dani é muito especial para mim. É uma pessoa maravilhosa na minha vida. Sou muito grata à vida dela e fico muito feliz dela estar aqui conosco. Que Um bom. beijo, Obrigada, Dani. Tudo de Dani. bom. Beijo, gente. Boa noite. Um final de semana abençoado para vocês. Obrigada mesmo a quem participou. Beijo, Amém. Maria Flores. Deus abençoe. Obrigada pelo convite. Faz um print. Quem tá aí para fazer Sim, um ai, print peraí. pra Vamos lá. gente? 1, 2, 3 e já. Peraí. Deixa eu tirar. Também te amo Peraí. muito, viu, Dani? Não vejo a hora da gente Foi. Consegui. viver aqui em São Paulo ou Curitiba, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Até Beijo. mais. Beijo. Tchau, tchau.